Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre a classificação do Grande Prêmio da Austrália. Max Verstappen conquista a pole e ainda vê seu companheiro Sérgio Pérez tendo que largar da última posição, tendo problemas de freio o dia inteiro. No treino livre 3 o Pérez deu umas 4 escapadas ali, tanto na primeira curva quanto na terceira, assim, que são as freadas de bastante assim, aceleração que se tem nesse circuito, né? E nitidamente alguma coisa não estava certa, né? O Pérez não estava conseguindo parar o carro, né? Sempre travando o mesmo pneu, que é o dianteiro direito, né? E na classificação, na primeira tentativa, ele vai lá, passa reto ali na área de escape, atola na brita e fala o seguinte rádio com a equipe: o mesmo problema. Então, Pérez numa situação complicada, e na entrevista para Mariana Becker colocou em xeque a participação da corrida se não houver um problema, né? Porque é perigoso, né? Se seu carro não consegue frear. E assim, é bem curioso, o carro tá com o volante todo virado, né? Mas não consegue, né? Um Shandok, né, da imprensa inglesa, ele é ex-piloto indiano de Fórmula 1, né? Falou que isso pode ser um problema no volante do motor, ele não sabe ali o que está acontecendo, mas é um mistério. Inclusive numa pista que o Pérez foi muito bem ano passado, né? Ficou em segundo lugar, classificou a menos de um décimo do Verstappen, estava com expectativas altas, mas é um balde de água fria. E assim, a sexta-feira dele era boa, ele estava elogiando pra caramba o carro, né? E tudo dá errado nesse sábado. E assim, no Q1 também ficou de fora o Valtteri Bottas, né? Que fez uma classificação medonha, né? Ele virou na casa de 1,18,7, o Sargent, que ficou em 18º, virou 18,5. E ficou ruim pro Sargent, né? Ainda mais vendo o Alexander Albon lá na frente, né? Mas a questão é que o Sargent ficou fora no Q1, o Guan Yu Zhou também, a Alfa Romeo tem um dos piores carros da Fórmula 1 atualmente, a McLaren também. O Piastri ficou de fora no Q1 também, ali para menos de um décimo, né? E estava ali um pouquinho mais de 2,5 décimos do Lando Norris, né? Não é uma distância tão gigante como a que o Ricardo estava tomando, mas ao mesmo tempo o Piastri ainda tendo bastante dificuldades com esse trator que a McLaren trouxe. Então, por isso os pilotos ficaram de fora, né? Piastri, o Zhou, o Sargent, o Bottas e, surpreendentemente, mas com problemas, Sérgio Pérez, né? No Q2, né? A gente viu de fora o Nick De Vries, e curiosidades, né? O De Vries acho que está com um pacote de atualizações no carro da AlphaTauri dele, enquanto o Tsunoda não, até porque ele é o piloto com mais idade, né? Ele não é mais experiente, porque o Tsunoda tem mais tempo de Fórmula 1, né? Mas, cara, ele tomou quase 3 décimos do Tsunoda, teoricamente tendo um carro melhor. É um início de campeonato horroroso do Nick De Vries. E assim, a comparação dele só não tá pior que a do Magnussen pro Hülkenberg, né? Porque, e olha que o Hülkenberg não foi bem no Q3, né? Não sei se faltou pneu e tudo isso, mas o cara fez uma volta de 1,17,4, enquanto o Magnussen virou 1,18,1. Então, vem impressionante a disparidade. 7 décimos mais rápido o Nico Hülkenberg. Inclusive, né? Ele podia ter repetido a volta que ele fez ali, porque ele teria que conseguido só, até checar aqui, ele fez 1,17,412, né? No Q3, essa volta daria não muita coisa, na oitava posição, mas é melhor do que a décima, né? E se melhorasse 2 décimos daquele tempo ali, podia ter ficado à frente do Sainz na quinta posição. Então é uma pena pro Hülkenberg, né? Mas é aquele negócio, né? Só de ter levado os carros da Haas pro Q2, né? Foi impressionante os tempos que ele tava fazendo, eram assustadores. E até tinha um comentário no Twitter falando: será que o Hülkenberg não tá pilotando uma Ferrari branca, né? Assim, não que a Ferrari esteja grandes coisas, mas ver uma Haas tão próxima assim delas é impressionante, né? O Lando Norris ficou de fora, mas fez muito levando esse tratorzinho até a 13ª posição. Tsunoda em 12º, boa classificação. Não acho que o japonês tenha ido mal nessa temporada até agora. Acho a dupla da AlphaTauri fraca, mas ainda assim o Tsunoda vem conseguindo liderar a equipe. E o Esteban Ocon de fora, que até uma surpresa, porque ele vinha dominando o Gasly, mas não melhorou na última tentativa, enquanto o Gasly avançou para o Q3, superando ele por quase 2 décimos. E passaram Albon, Stroll, Gasly, Hamilton, Russell, Hülkenberg, Leclerc, Sainz, Alonso e Verstappen, né? Parecia que só o Alonso poderia fazer frente a Max Verstappen na classificação, e assim, a classificação iludiu a gente no Q3, né? Porque parecia que essa é uma classificação super apertada, né? Todo mundo depois da primeira tentativa, separados ali por menos de um décimo, pelo menos os 4 primeiros, né? Então ficou, o que está acontecendo? Será que tem uma briga dessas pela pole? A Mercedes do nada emplacou boas voltas, o Lewis Hamilton conseguiu fazer durante um certo momento a pole provisória, e o Verstappen superou por
por 9 milésimos, né? Eu até tuitei lá, né? Esse tempo não garante a pole. De fato não garantiria, né? Porque o Alonso, o Hamilton, o Russell todos melhoraram, né? E destaque a Mercedes, né? Ficou a menos de 3 décimos da pole com o George Russell, mas o Max Verstappen não sabe brincar, né? Ele foi lá e melhorou mais de meio segundo o tempo que ele tinha, fez uma volta na casa de 1 minuto 16, né? 1:16.732, pole absoluta para o piloto holandês. O George Russell na segunda posição, 1:16.968, grande classificação do Russell, e o Hamilton terceiro, 1:17.104. As Mercedes com uma boa chance de pódio nessa corrida, essa é a verdade. Fernando Alonso classificou na quarta posição. A Aston Martin sempre tende a ter um ritmo de corrida mais forte, mas decepciona um pouco para o Alonso, né? Porque acho que as expectativas dele era pelo menos de ficar na segunda posição, mas quarto lugar também está longe de ser ruim, ele está ali na briga, né? O Carlos Sainz em quinto, boa classificação para o Sainz, que vinha há tempos ali tomando muito tempo do Leclerc, né? E ficou à frente de uma das Aston Martin, a do Stroll, que ficou na sexta posição. Leclerc em sétimo, Alexander Albon brilhantemente em oitavo, que nessa classificação incrível do piloto tailandês. Pierre Gasly em nono, né? Ficou ali na nona posição, boa volta dele. O Hülkenberg em décimo, faltou aquela volta mágica do Hülkenberg. Eu acho que ele podia ter classificado em quinto se tirasse, mas é aquela história, né? O carro da Haas não é tão bom assim, mas impressiona o Hülkenberg, 3 classificações, 3 idas para o Q3, né? E assim, o que esperar dessa corrida, né? Se o Pérez correr em condições normais, ele vai se recuperar, mas a questão, até onde, né? Se eu tivesse que apostar uma quinta posição, eu acho que ele ainda chega à frente das Ferraris, eu acho que ele ainda chega à frente do Stroll, ele vai chegar à frente do resto, porque o carro é muito superior, mas não dá para garantir que ele chegue à frente do Alonso e das Mercedes, até porque esses têm um ritmo de corrida decente, né? Não é uma Red Bull, mas vamos lembrar, o Pérez estará correndo lá na última posição, terá que fazer muitas ultrapassagens. A vantagem para ele, o carro é o mais rápido de reta e tem um bom DRS, inclusive é o mais efetivo, então isso pode ser uma ajuda para ele, mas é aquela história, né? O cara está sem confiança nenhuma no carro no momento, os freios não estão funcionando bem, é curioso o que está acontecendo com a Red Bull de Sérgio Pérez, e a gente também tem uma expectativa para ver se a Mercedes sustenta essa segunda e terceira posições, se o Russell consegue largar e atacar o Max Verstappen. Já pensou se o Russell vai lá, ataca e tira o Verstappen da corrida, né? Faz aquele mergulho maluco, igual fez contra o Sainz lá nos Estados Unidos, né? O Russell é capaz de fazer essas loucuras, né? Mas assim, é uma pista que deu uma boa corrida, inclusive para a Fórmula 2, né? Piorou no finalzinho depois do safety car, mas foi uma corrida bem interessante, né? A tendência é que seja só uma parada, o que é ruim, mas de qualquer maneira, acredita aí que a gente vai ter uma corrida assim divertida ali, pelo menos no início da prova. Acho que tem muitas variáveis e foi uma classificação interessante. Vai ver o que vai acontecer, mas uma coisa é nítida, né? Max Verstappen é um grande favorito e nada poderia ser melhor para ele do que o que aconteceu hoje, né? O Pérez com todos esses problemas mecânicos e ele na pole, sendo que os rivais mais próximos a ele são as duas Mercedes e o Fernando Alonso só está na quarta posição. A ver o que vai acontecer, mas o Grande Prêmio da Austrália sorri muito bem para Max Verstappen. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.